Bom, então é isso, pessoal. Eu estou no caminho da transformação, caminho da transformação de hoje. Eu estou aqui no Douro, o Rio Douro está ali atrás de mim. Aqui é uma plantação de videiras, das vinhas, da uva, da famosa uva do vinho do Porto. E para onde você olha aqui, nós temos os morros cobertos, onde o rio passa, os morros cobertos de plantação de videiras. Para onde você olha, são videiras. Vou olhar aqui, mostrar aqui para trás, aonde nós passamos, aonde nós olhamos, para onde nós olhamos, nós temos muitas barreiras, né, das videiras. E também, como a gente pode ver ali, uma outra coisa que aqui é muito famosa são as oliveiras, porque é uma zona de azeite também. Oliveiras antiquíssimas, né, que produzem como as uvas há séculos, né, o famoso vinho do Porto e o azeite dessa região. E eu estava na minha reflexão, né, do caminho da transformação. Eu vou colocar aqui o Douro aqui atrás, só que um lugar fantástico, né? Ali o Douro, o Rio Douro. E nas minhas reflexões eu estava pensando nessa coisa sistêmica, né? Quando a gente toma então uma taça de vinho do Porto, nós estamos falando de um sistema que vem não só ao longo do tempo, né? Imagina por essas terras, durante séculos, as pessoas plantando, desenvolvendo o melhor vinho do Porto, a forma de fermentação, encontrar a melhor terra, a melhor cepa da uva para poder produzir um vinho do Porto. Então, além da sequência da história, a quantidade de pessoas que está envolvida, né? Quando a gente toma então uma taça de vinho, várias pessoas estão envolvidas no plantio, na colheita, na produção, no engarrafamento, distribuição, quando a pessoa está servindo a gente, e a gente não se dá conta de como sistemicamente, né, tudo está muito interligado, e a contribuição de vários esforços ao longo do tempo e de várias pessoas. Quando a gente toma simplesmente uma taça de vinho, ou então prova um azeite dessa região, então a gente vê aqui, né, a natureza, né, exuberante, é a natureza produzindo, né, um produto desse com esforço do homem e podendo produzir então produtos que a gente degusta e às vezes não tem ideia, né, do que está por trás desse tipo de uma simples taça de um vinho do Porto. Eu vou visitar uma vinícola, né, provar um vinho do Porto, pensando de que aqui quantas pessoas passaram naquela taça de vinho que eu vou estar experimentando ali, quantos esforços da natureza e dos homens estão naquela taça de vinho do Porto. Então é isso que eu estava falando, né? Atrás de uma taça de vinho do Porto, nós temos uma tradição de anos de cultura, de aprendizado sobre o vinho, a natureza, né, produzindo o vinho, uma série de pessoas, esforços pessoais, né? Saúde! Bom, eu estou aqui no final de então mais um dia de Caminhos da Transformação, e como vocês viram nessas imagens, nessas fotos, eu hoje fui visitar o Rio Douro e fui por uma estrada saindo do Porto, uma estrada que vai margeando o Rio Douro, e é uma paisagem que tinha me indicado muito, muito bonita. Uma das estradas que foi considerada uma das melhores estradas do mundo para se viajar, segura, e de realmente uma paisagem muito interessante, como vocês viram. E eu resolvi nesse final, porque durante esse dia hoje do Caminho da Transformação pelo Rio do Douro, eu tive essa reflexão num dado momento, né, visitando a vinícola, de quando a gente está tomando uma taça de vinho do Porto, uma taça de vinho, quanta coisa está envolvida, quantos esforços foram envolvidos antes de aquela taça, aquele vinho estar sendo apreciado por nós. Eu não sei se muitos de vocês sabem que eu sou formado em economia, além de psicologia, sou formado em economia, e quando eu estudava economia, a gente estudava essa questão dos valores agregados, né? Ou seja, como vários insumos vão sendo agregados num produto como o vinho. Então, o fertilizante que se usa, as pessoas que estão lá colhendo, o engarrafamento, o processo de engarrafar o vinho, a comercialização, a venda, ou seja, a gente vai vendo que os valores vão sendo agregados para aquele valor que a gente acaba consumindo. Mas hoje, né, lidando com essa questão da visão sistêmica, eu num dado momento lá, olhando para aqueles vinhedos, olhando para aquelas vinhas, olhando para as oliveiras, né,
porque além do vinho, a região do Douro é muito conhecida pelos azeites. Então as oliveiras, eu tive a oportunidade de colher azeitonas do pé das oliveiras. Num dado momento eu me dei conta que sistemicamente, como aquilo ali é um sistema que está organizado e funciona ao longo do tempo e também por todo esse processo que é feito hoje. Vocês imaginem, ao longo de tantos séculos, né? Há quantos séculos se fabrica vinho? Há quantos séculos a cultura humana conhece a produção do vinho? E a cada século há um aprimoramento sobre o tipo de solo, o tipo de uva, o tipo de clima, o tipo de água, de fertilizante. Ou seja, há um sistema ao longo do tempo que vem amadurecendo o conhecimento humano e a cada vez aperfeiçoando mais aquela questão do vinho. Existe a questão da natureza, né? Ou seja, ali no Douro, por exemplo, é uma combinação de fatores ímpar que faz com que haja nesse sistema que envolve o clima, a temperatura do solo, o tipo de solo, a umidade, um vinho de excelência, um vinho que é conhecido no mundo todo. E além disso, toda uma cadeia de esforços pessoais, de pessoas, né, que estão ali produzindo, pensando, trabalhando, alguns no trabalho físico, alguns no trabalho da experiência, tudo isso convergindo para uma garrafa de vinho. E na hora então que a gente está tomando uma taça de vinho, como eu tive a oportunidade de tomar um vinho delicioso, a gente não tem ideia como sistemicamente aquilo ali é o resultado de todo um processo complexo ao longo do tempo, ao longo de várias cadeias, para que a gente possa então ter um momento simples de degustar uma taça de vinho. Então a reflexão hoje é sobre a questão dessa visão sistêmica, que é muito maior. Nós estamos inseridos numa realidade sistêmica, a realidade que nós vivemos é sistêmica, e a gente não se dá conta de quantas coisas passaram ao longo do tempo e de tantas mãos para a gente poder ter, por exemplo, uma taça de vinho. Então esse hoje foi o caminho da transformação do Rio Douro. Conto com vocês, até a próxima. Tchau!